Retornando o programa Mais Saúde, depois desse breve intervalo, e como eu estava falando no bloco anterior, você tem esse livro em todas as lojas da comunidade Canção Nova, inclusive de Portugal. Quero aproveitar e mandar um beijo para os nossos irmãos portugueses e lembrando que em novembro o Dr. Roque Savioli e eu estaremos aí para um encontro 2 finais de semana, um no Porto, outro em Lisboa, depois vocês vão ficar sabendo dos detalhes, mas nós temos não só a livraria Canção Nova em Fátima, onde temos casa de missão, mas tem também livraria Canção Nova em Lisboa. Acesse o site www.cançãonova.pt, PT de Portugal, e você vai ver lá o endereço e você com certeza deve ter um mecanismo de fazer seu pedido e receber pelo correio também aí na Europa, tá? Mas aqui no Brasil você tem as lojas da comunidade Canção Nova e olha, eu sei que outro dia o pessoal ligou, eu fui no Papo Aberto e daí o pessoal foi ligar e cadê o livro? Tinha acabado. Então, esse realmente é um livro que é muito dinâmico e vou mostrar também o porquê de estar tendo assim toda essa procura, porque ele está um livro muito prático. Eu realmente confesso, não sei se toda vez que a gente escreve um livro a gente acha que o último foi o máximo, mas eu confesso a vocês que esse está literalmente uma gracinha. Bom, mas aí o que acontece? Você liga lá no departamento da Vi, 0 operadora 12 31 86 2600, vai lá no site www.cançãonova.com, vai lá no loja, tem, então fique tranquilo e todas as lojas da comunidade Canção Nova tem por esse Brasil, todos são 24 lojas, se eu não me engano. Mas por que esse livro eu estou tão apaixonada por ele? Vamos lá. Primeiro que eu incentivo você a comer comida de verdade. Primeiro eu falo e explico por que não deve comer aquele tanto de aditivo alimentar. Mas é claro que uma vez ou outra a gente acaba comendo. Mas qual o problema hoje, gente? Nós estamos comendo o que não devemos e não estamos comendo os nutrientes que fazem o quê? Eliminam, ajudam a metabolizar esse tipo de aditivo alimentar. Vocês bem viram no programa com o Dr. Gustavo passado, que ele fala que a via de metabolização de todos os medicamentos é o fígado. Mas não é só o fígado que faz isso em termos de remédio, faz isso com o nutriente também. E tem vários nutrientes que têm simplesmente o poder, a capacidade de melhorar a forma como o seu fígado manda embora as toxinas. Olha que bacana! E aí onde estão esses abençoados desses nutrientes? Olha só, eu pus foto de todos os alimentos que eu consegui no banco de fotos. Os outros que eu não consegui, eu estou fotografando e nas próximas edições nós vamos colocar. Tem uma família que eu chamei de família dos repolhos e das couves. Olha só que bonitinho. Você tem aqui todas as fotos, deixa eu pôr aqui um pouquinho melhor para você. Olha só, você tem todas as fotos. E do lado aqui você tem a lista desses alimentos. Repara que aqui você tem semana 1, semana 2, semana 3 e semana 4. Por quê? Para você, quando for fazer as compras, lembrar de assinalar, você tira uma xerox e assinale o que você está comprando, para na semana seguinte comprar um diferente daquele que você já comeu essa semana. Vai te dar a oportunidade de experimentar alimentos novos. A gente fica numa mesmice, doutora, mas eu só gosto de alface. Tá bom, mas tem 5 modelos, tem 5 tipos diferentes de alface, coma um cada dia da semana. Agora, fora isso, nós temos, olha que bonitinho, eu coloquei todas as folhas, né? Coloquei a família dos repolhos, coloquei também os tubérculos, as raízes, que em vez de você comer aquele pãozinho francês que de brasileiro não tem nada, você come a nossa mandioca maravilhosa, cozida, macaxeira, que é tão bacana para o seu café da manhã e que faz aquela tapioca tão gostosa. Então tem aqui a família das raízes, depois tem vários, tem as verduras, os legumes, a família das abóboras, as cebolas. Gente, o livro tá lindo. Tá bem colorido,
coloquei inclusive frutas, e nas frutas, olha quantos tipos de arroz que tem, gente, e a gente só come o branco. Feijão, então, a família das leguminosas é imensa. E olha só, as frutas, os temperos, e nas frutas eu procurei fazer o seguinte, eu deixei uma tabela aqui em branco, para quê? Para sua fruta regional. Lembrando que a gente tem que privilegiar o que está na época e principalmente o que está de acesso próximo a você. Então aqui você tem todos os alimentos necessários para bons nutrientes construírem aquelas 50 milhões de células todos os dias. Lembrando que o Dr. Roque, na abertura desse livro, ele escreveu uma pesquisa muito interessante de um grande psiquiatra americano que fala que muito remédio antidepressão não faz efeito porque a nutrição é negligenciada. Fora isso, gente, eu coloquei aqui uma ideia de cardápio. Essa ideia de cardápio é o que você pode comer com equilíbrio, comida de verdade, durante um dia inteiro. São 7 refeições. Agora, dá uma olhadinha aqui no topo, aqui na base, esse círculo vermelhinho, vê se a gente consegue colocar. Tem um círculo vermelhinho aqui, vamos ver se a gente consegue focar. Eu coloquei o preço, olha aqui, esse é o preço, exatamente, você está lendo certo, R$17 e uns quebradinhos. É isso que você gasta comendo tudo que está aqui, essas 7 refeições de comida de verdade. Gente, não é comida de verdade que engorda. São aqueles produtos enlatado, um monte de coisa, de salgadinho, lotado de porcaria. Você está comendo biscoitinho, vai ver quanto de sódio que tem. E lembrando que esse sódio, além de dar hipertensão e favorecer, a hipertensão, quanto mais sódio você tem no alimento, mais glicose você absorve. Aí você está inchada, não entende por quê. Então, mas é o biscoitinho? Sim, o biscoitinho é doce, mas lá dentro tem um monte de coisa que não deve. Começa a olhar os ingredientes. E para finalizar o livro, eu coloquei o seguinte, por exemplo, nós temos... por exemplo, você vai e come o tal do triptofano que monta a serotonina. Mas monta como? Porque ele precisa de outros ingredientes, que são nutrientes. Então, você vai ter lá bonitinho aonde você tem a maior quantidade de triptofano no alimento. Mas não basta comer só o triptofano, você tem que comer os chamados cofatores. E aí, depois que esses cofatores pegaram aquele triptofano, eles transformam numa sigla chamada 5-HTP no seu cérebro, que vai virar depois serotonina. Então, é tudo assim, uma escala que um depende do outro. Então, o que eu fiz? Aqui é só um exemplo. Eu coloquei todos os nutrientes, os alimentos em ordem decrescente aonde você os encontra. Aí, de repente, você está dizendo assim, ué, doutora, o que é esse negócio aí amarelo no meio da tabela? O que é? Porque eu tenho também nesse livro um capítulo chamado Alimentos Potencialmente Alergênicos. Por que potencialmente? Porque, gente, o que é veneno para um pode ser remédio para o outro. E não é todo mundo que tem alergia a certos alimentos. Por exemplo, os cítricos, eu sempre falo para tomar cuidado em relação às pessoas que têm refluxo, enxaqueca, problemas de pele. Então, não é todo mundo que tem. Eu, por exemplo, acabei de comer uma mexerica. Eu não tenho problema com cítricos. Lembrando que cítricos é a família da laranja, tá? Não tem nada a ver com acidez. E não é só fonte de vitamina C, é laranja, limão, mexerica, poucã, tá aqui. Então, nos alimentos que contêm nutrientes, aonde tem na laranja, no limão, etc., eu pus uma tarja amarelinha, como vocês podem ver aqui, para justamente mostrar de vocês ficarem atentos a uma possível alergia, porque se de repente você tirou todos aqueles alimentos, aonde eu coloco no livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, eu tenho um último capítulo sobre esses alimentos alergênicos, tirei tudo, doutora, não melhorei. Mas tem alguns, como por exemplo, a clara do ovo. A clara do ovo é proteína. Lembra que aqui eu também comento, eu esclareço a diferença entre intolerância e alergia.
E você vai ver que toda a alergia, ela tem a parte proteica do alimento envolvida. Então, experimenta tirar em alguns momentos, se você já tirou todos aqueles alimentos que vocês estão cansadas de me ouvir falar, tirei, mas não melhorei, e estou consumindo no lugar alimentos que são realmente ricos em nutrientes e não estou melhor, dê uma olhada na clara do ovo. Às vezes a clara do ovo pode ser, em alguns momentos, potencialmente alergênica. Mas lembrando uma coisa super importante, tem muito a ver a quantidade e frequência com que você come. Por exemplo, se você come um ovo inteiro, numa quantidade de um ovo por dia, tá? Mas não fica naquela coisa de comer o mesmo alimento nas 3 refeições principais, por exemplo, 7 dias da semana, o ano inteiro, você expõe o seu organismo a desenvolver alergias. Por isso que a rotatividade é tão importante. Então, faça aquele recordatório que eu falei, que está no livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Tira uma Xerox e uma semana. Anota bonitinho, porque você vai entender também que tem certos momentos que você come não por causa de fome, por causa de ansiedade. E é muito bacana você estar desenvolvendo essa consciência. E todo mundo que chega no consultório com esse recordatório preenchido fala, olha, doutora, já resolvi uma série de problemas na minha cabeça em relação ao que eu como, só com esse recordatório. Bom, meus queridos e minhas queridas, esse é o programa Mais Saúde, que eu faço com o maior amor e carinho para vocês, tá? Você também pode me acompanhar através da Rádio Canção Nova e Rádio América em São Paulo, todos os dias, programa ao vivo, do meio-dia a 1h, horário de Brasília, interagindo com vocês. Vocês podem ouvir esses programas depois pelo YouTube. E esse programa que eu quero, por favor, pedir para vocês todos eles estarem divulgando. Eu fiz a receita da geleia do pé de galinha passo a passo, ficou bárbara. Então, divulgue, você está divulgando saúde, tá? Não represe informação de saúde, seja você também um promotor de saúde, assim, assistindo o programa Mais Saúde. Eu espero você no próximo programa.